Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Pittsburgh's gone to the Super Bowl. Here we go. Muito bem, pessoal, estamos começando mais um podcast Black Yellow BR, esse podcast que fala só dos Steelers, aqui em parceria do Steel Curtain BR com o fambonanet.com.br. Meu nome é Danilo, sou o host de vocês nesse programa 34, e hoje para fazer esse programa tá com a gente Germano Coutinho. Tudo bom, gente? Estou vindo diretamente do DM, estou gripadíssimo, mas eu não podia deixar de participar desse podcast, né? Deixar de estar com vocês. Então vamos que vamos, tem muito assunto hoje e assunto interessante. E ele que tá analisando mais prospecto de draft do que carregando latinha de cerveja no carnaval, Caio Melo. Boa noite. Boa noite, seu Caio. Tudo bem com o senhor? Boa noite, galera. Pra quem estiver escutando de dia aí, bom dia. Quem estiver escutando à tarde, boa tarde. Acho que no fim do ano vocês vão entender essa piada do boa noite. Aí, Germano tem um plano a fazer com os boa noites que eu disser nos próximos programas. Mas vamos que vamos aí falar sobre a Free Agency, falar um pouquinho sobre o que tá ocorrendo nessa off-season. É bem empolgante, é uma época do ano que eu gosto muito de falar, então vamos embora. Muito bem, a gente começou a off-season dos Steelers com 3 interrogações gigantescas dentre as 3 grandes estrelas do time. Começou o papo do Big Ben considerar a aposentadoria, esse não resolveu. E um dos primeiros assuntos do nosso programa hoje é que o Steelers aplicou nessa segunda-feira dia 27, tá? Sei lá quando é que você tá ouvindo, uma franchise tag naquela modalidade exclusiva no Le'Veon Bell. Isso vai significar que, por ela ser essa tag ser exclusiva, nenhum outro time pode chegar no Steelers e oferecer contrato pro Bell. Se o time não tivesse optado por essa modalidade, alguém podia oferecer um contrato melhor pro Bell, o Steelers podia igualar a oferta ou melhorar a oferta, e aí, se ainda assim perdesse, eram 2 escolhas de primeiro round vindo para os Steelers. Nessa modalidade, os Steelers não perdem o Le'Veon Bell, vai até 15 de julho, 15/7, o prazo para negociação de um contrato mais longo. Se não rolar esse contrato mais longo, então fica valendo um contrato de 1 ano, 100% garantido para o Bell em 2017. Era uma necessidade muito grande que a gente tinha de renovar com o Bell. Vocês preferiam que o Steelers tivesse ido direto num contrato longo ou usar uma tag, dar uma acalmada, fica melhor pra gente? Usa uma tag, dá uma acalmada, fica melhor pra gente. O mercado de running back tá muito, muito complicado, tá um fuzuê danado, tá muito agitado, ninguém sabe o que vai acontecer com esse mercado, ninguém sabe quem vai ser o running back mais bem pago. Tem tudo pra ser o Bell, né? Tem tudo pra ser o Bell, mais bem pago da liga. O Adrian Peterson acabou de ser cortado, de ser dispensado do Minnesota Vikings, ia receber $18 milhões na próxima temporada, e o Vikings decidiu não ter ele pelo último ano de contrato, que ele receberia essa quantia absurda, que inclusive teve um impacto absurdo aí no contrato do Bell, na franchise tag. Então é um mercado muito complicado, são muitos jogadores que eram starters nos seus times, eram titulares, que estão entrando no mercado de free agency, e vários prospectos interessantíssimos. Eu acho que é a classe mais deep de running backs aí, mais longa, com bons nomes para a posição de running back no draft que eu já vi. Talvez o draft que a gente pegou o Le'Veon Bell, acho que foi 2013, 2014, teve uma classe tão boa, mas eu ainda acho que é pior do que a classe desse ano. A classe desse ano é muito longa, com muitos nomes bons, inclusive nomes que podem aí crescer mais na frente na liga. Então é complicado, né? A gente vai precisar de muita paciência realmente para negociar esse contrato com o Bell, porque nesse momento a gente não tem um chão para negociar. Antes tinha o Adrian Peterson, que recebia 18 milhões, aí se pensava que o Bell ia pedir, que o Bell pediria nessa região, né, 18 milhões, 17 milhões de dólares por ano, que é um contrato aí que faz até justo para o que ele produz, né? Ele é um dual threat, ele é um wide receiver e running back ao mesmo tempo. Na verdade, é um running back que é wide receiver ao mesmo tempo, faz as 2 funções, é um excelente blocker, é um jogador espetacular correndo com a bola, é um playmaker, além de tudo, e ele quer receber como um playmaker, ele quer receber como um cara que é top, que é o melhor
da posição e que muda o jogo, que nem os playmakers, wide receivers recebem, que aí você vai ver o contrato do próprio Brown, agora o novo contrato do Julio Jones também, do AJ Green, que é lá em volta de 15, 16, 17 milhões de dólares por ano. Então são cifras bastante altas, mas que no momento a gente não tem ideia do que vai acontecer, porque a gente acabou de ver um enorme impacto no mercado de running backs com um corte aí do Adrian Peterson. O Jamal Charles também está no mercado. Tudo indica que o Latavius Murray vai estar no mercado, o Garrett Blount e muitos mais outros running backs bons, já aí comprovados na liga, que vão estar entrando no mercado, e só daqui a um mês que a gente vai saber que rumo vai ter esse mercado, se vai ser bom, vai beneficiar os Steelers fazer um contrato longo com o Bell, ou ter ele pela faixa de preço que vai ter agora por essa temporada, que é de ao redor de 11 a 12 milhões de dólares. Eu não sei se está definido aí esse valor depois do corte do AP. É um momento delicado, eu diria. O contrato do Bell a longo termo vai ser uma negociação delicada, porém, como eu havia dito no podcast passado, é um dos jogadores que eu acho que fica assim nos Steelers. Eu não tenho nenhum medo de perder o Bell, pelo menos não nessa temporada, porque eu acho que no pior das hipóteses ele vai jogar com a franchise tag. O Spotrac tá estimando, eu não sei se eles já atualizaram depois do corte do Adrian Peterson, a tag para ficar num valor de 12.377.000. Germano, você acha que esse valor tá aceitável? Esse valor tá muito alto pro nível de produção que o Bell entrega? O que é que você acha? Bom, vamos lá. Se o valor tá aceitável, sim. Em relação ao nível que o Bell produz em campo, sim, eu imagino que tá aceitável. Como o Caio falou, o Bell, ele é um game changer, ele é um dos melhores jogadores da liga, não só da posição dele, mas da liga como um todo. Então esse valor aí, essa quantia de 12.300.000, vamos dizer 12 milhões, essa quantia de 12 milhões eu acho que sim, é muito válida. Em relação à tag dele, para quem ouviu o podcast passado, a gente explicou o que era a franchise tag, a não exclusiva e a exclusiva. Mas aí agora eu vou fazer um pequeno esclarecimento que a gente acabou também aprendendo hoje com os desdobramentos da notícia de que o AP não iria receber mais o valor que ele teria direito, porque os Vikings exerceram uma opção no contrato de digamos assim, não renovar por mais um ano por aquele valor pré-estabelecido. Mas enfim, a gente acabou aprendendo hoje de que a tag do Bell, que era de 12 milhões, a gente achava que ela ia diminuir para 8, com o AP sendo cortado. Isso não vai acontecer. Por quê? A franchise tag exclusiva, ela é calculada com base nos 5 maiores salários da posição. Uma média dos 5 maiores salários da posição na primeira vez que ela é usada, e na segunda vez aumenta 20% disso, como a gente explicou no último podcast. Porém, em 2011, o Sindicato dos Jogadores fez um acordo com a NFL, a CBA, e um dos artigos da CBA diz que a franchise tag exclusiva não pode ser menor que a não exclusiva. O problema está aí. Como é que se calcula a franchise tag não exclusiva? Você vai pegar, nos últimos 5 anos, o cap total dos times, e vai pegar também as tags para running back que foram dadas, aí vai dividir esses dois, e por aí vai dar uma porcentagem do total do cap que a tag vai totalizar. Essa conta maluca que a NFL e o Sindicato de Jogadores acordaram deu aproximadamente 7,2% do cap. Ou seja, a franchise tag não exclusiva corresponde a 7,2% do cap, que atualmente fica em torno de 11 milhões e 900 mil dólares, ou seja, 12 milhões. Então, por isso, mesmo com o AP não recebendo mais 18 milhões, e agora com a conta dos 5 principais salários dando 7 milhões e pouquinho, o Bell não vai receber 7 milhões, ele vai receber 12, porque a franchise tag exclusiva não pode ser menor do que a não exclusiva. Um detalhe interessante, só para adicionar aí sobre a característica da tag exclusiva, é que o Le'Veon Bell, como já foi dito, não vai receber proposta de nenhum time se os Steelers não quiser que ele receba. Então os Steelers têm poder total sobre a atuação do jogador no mercado a partir do momento que eles botam a franchise tag exclusiva nele. O que significa é que só podem conversar com o Bell sobre contrato, sobre valor. Isso eu falo um outro time. Só pode chegar para falar com o Bell sobre contrato para ele mudar de time se os Steelers quiserem. Se não quiser, os Steelers não
não deixa, os Steelers têm o direito de não deixar ele negociar com absolutamente ninguém. E essa é a grande diferença entre a tag exclusiva e a não exclusiva. O jogador é dos Steelers, a não ser que os Steelers decida aceitar que ele negocie com alguém. Senão, ele é dos Steelers, e não importa o que aconteça. E só pra deixar claro, eu concordo com o Caio no ponto de que era melhor ter usado a tag mesmo. Isso simplesmente nos dá mais tempo e mais tranquilidade pra conseguir um contrato longo com ele. Eu concordo totalmente com a atitude que o time tomou e, na minha opinião, foi a mais correta. E principalmente a exclusiva. A exclusiva deu total segurança do time sobre o atleta, sobre qualquer problema aí de holdout, de o que for. 12,4 milhões não é um valor que você faz o holdout. Pelo menos não espero isso do Bell. Não é um cara que aparenta ter característica de alguém que chegue a fazer holdout por causa de dinheiro recebendo um salário desse. Diferente até do Antonio Brown, que eu imaginei que pudesse fazer holdout e não fez em anos anteriores, que se esperava que ele fosse renovar, que fosse ter uma extensão de contrato, e ele, claro, é um cara que a gente critica muito por ser diva, mas mostrou um baita caráter em não querer renovar, não querer fazer holdout para renovar contrato, mesmo tendo o agente dos agentes mais chatos da liga e mesmo sendo o cara que mais produzia na liga, porque a gente sabe que o Antonio Brown é o cara, tirando a temporada passada, tirando a temporada 2016, as temporadas anteriores, pelo menos 2 ou 3, o Antonio Brown era o wide receiver, talvez até o jogador que mais produzia na liga. Então foi bem assim, de caráter dele não ter feito holdout, que obviamente é um absurdo, mas você poderia entender porque o cara não era nem top 5 dos wide receivers em questão de salário e produzia o que ele produzia. Tá, muito bem. Então, já que a gente já começou a tocar nesse ponto, o próximo tópico aqui do nosso programa é a renovação de contrato do Antonio Brown. Os Steelers e o Brown e o seu agente, o Drew Rosenhaus, chegaram a um acordo que vai tornar ele o wide receiver mais bem pago da NFL. Inclusive, fechando o esquema do Bell, já que não existe o contrato do Adrian Peterson mais, já que o Vikings se declinou a fazer uso da opção do próximo ano, então o Le'Veon Bell é o running back mais bem pago da liga nesse momento. Então a gente tem o running back mais bem pago, Le'Veon Bell, e o wide receiver mais bem pago, Antonio Brown. Os dados do contrato é que são 4 anos, 68 milhões, o que deve dar uma média de 17 milhões por ano, e até 2021 Antonio Brown é do Steelers. Para dar uma média de comparação, o AJ Green tinha o melhor contrato anterior, eram 60 milhões em 4 anos, que dava 15 por ano. E o Julio Jones assinou por 71,3, 5 anos. Dá uma média um pouquinho abaixo disso aí. Como é que a gente fica? Existiu uma reação negativa por parte da torcida dos Steelers, aquela parte que vai cornetar qualquer coisa que a direção faça, de que a gente está fazendo um overpay, tá pagando demais para um jogador que é focado nele antes da franquia. É o famigerado wide receiver diva. Existe alguma probabilidade de que a gente ache que tá sendo pago demais, que o valor é muito alto pro Antonio Brown? Não, de forma alguma. Como eu disse aqui, o Brown merece esse contrato há muito tempo, pô. Ele pode ser diva, pode ser um cara que às vezes aparenta pensar mais nele do que no time, mas o que o cara trabalhou para chegar onde ele chegou e o quanto ele contribuiu pro time nesse meio tempo, é só pegar o que ele fez tudo bem, 2016 foi uma temporada não tão boa dele, mas querendo ou não, ele era o único wide receiver ali que a gente tinha que ter total confiança no ataque. 2015, mesma coisa, ele foi absurdamente bem em 2015, 2014, outra temporada boa dele, 2013 ele tava naquela ascensão ali, após a assinatura do novo contrato, ele tava jogando muito bem, então são o quê? 2, 3 temporadas que ele é o wide receiver top da liga e deu uma leve queda na temporada passada, que foi uma temporada ruim do bem, foi uma temporada que ele foi muito sobrecarregado, porque a gente não tinha nenhum outro wide receiver pra dividir a carga com ele. Então eu acho que ele foi um cara que fez por merecer esse contrato, velho. Independente de ser diva ou não, ele
é o melhor wide receiver da liga quando tem as condições para tal, quando ele tem as condições para desenvolver seu playmaking dentro do campo, ele consegue sim ser o melhor wide receiver da liga e fez por onde. Não acho que foi overpay. Se a gente pegar o hit dele no nosso salary cap nos últimos anos, assim, não foi um crescimento absurdo. Eu acho que ele recebia 11 milhões, 12 milhões, principalmente depois da temporada passada, onde ele teve um adiantamento de valores no contrato dele. Para quem não lembra, pegou um pedaço do que ele iria receber esse ano na temporada passada e adiantou. Ele recebeu um valor perto de 12 milhões, se eu não me engano, foi um valor bem alto. Então, para um cara que recebia 12 milhões e que já estava bem na hora de receber o contrato de mais bem pago da liga, pelo que ele vem produzindo, pelos recordes que ele vem quebrando, ele é o cara que mais teve recepções aí, que mais teve jardas em várias temporadas das últimas 5. Fez por merecer, velho. Não subiu tanto o valor dele, não foi um cara que saiu de 7 milhões de dólares para 17 milhões de dólares, foi um cara que saiu de 12 para 17. Então foi um aumento merecido por ele fez por onde. O que eu vejo os torcedores reclamando, que eu discordo aí, é sobre o tempo de contrato. Tudo bem que são 5 anos, mas veja a quantidade de valor garantido aí. Dá 3 anos. 3 anos a gente tende a acreditar que o AB tem 3 anos de prime ainda. Ele tem 28 anos, ele ainda pode produzir o que ele vem produzindo por mais 3 anos. Ele é um cara que se cuida muito e para quem acompanha ele em redes sociais, vê que ele em off-season, o cara não para. O cara não para em termos de comercial, de merchan, de marketing, mas também não para de cuidar da saúde dele, cuidar do corpo dele. O cara tá o tempo todo fazendo o exercício, tá o tempo todo se preparando, seja em Pittsburgh, seja em Miami, seja em Los Angeles, seja onde for, ele tá se preparando. Então, é um cara que, apesar de ser diva, é um cara super hardworking, que fez por onde, e que absolutamente nada indica que ele não vai continuar fazendo por onde e merecer esse contrato que ele recebeu. O principal ponto de reclamação de parte da torcida realmente é a questão do tempo de contrato. Por quê? Porque o Brown tem 28 anos, vai fazer 29 agora em julho, ou seja, vai começar a temporada com 29 anos. É um contrato de 4 anos além dessa temporada, ou seja, são 5 anos ainda que ele tem de contrato com a gente. Então, uma parte da torcida reclamou em relação a isso, porque acham que ele vai ter um declínio, que ele não vai ser mais o mesmo, que não sei o que. São pontos válidos, não vou dizer que não são, realmente são pontos válidos. Porém, eu não me preocupo muito com isso, pelo que o Caio falou, porque é um cara que se cuida, é um cara que é produtivo. Eu não vejo ele declinando tanto, até porque o Brown, ele não depende muito de, por exemplo, de velocidade, de tamanho. O principal atributo dele é a agilidade. E pelo que eu tô vendo, eu imagino que a agilidade dele não vai ser muito afetada com 2 ou 3 anos aí de mais idade para ele. E também a gente tem que ver o ponto do parâmetro que a gente tá analisando, porque o Brown se tornou o wide receiver mais bem pago da liga, algo que é justíssimo. Porém, a gente tá comparando com o AJ Green, com o Julio Jones, que assinaram faz um tempo e assinaram por 15 milhões por ano, que também é um valor bem considerável. Porém, o cap tem aumentado cada vez mais, cada ano ele aumenta, e eu tenho certeza que daqui a 1-2 anos, quando o Odell tiver o contrato dele, que vai quebrar a banca, tenho certeza. Então, assim, a gente não vai achar tão ruim, não vai achar tão alto. Não é nem ruim a palavra, a gente não vai achar tão alto. É justíssimo esse contrato, então vamos que vamos esperar, porque dentro de campo ele vale esse valor. E, na minha opinião, o aspecto fora de campo não diminui em nada esse valor que ele recebeu agora, tá? É justíssimo, é a palavra certa. E outra coisa, Germano, ele não é um cara que causa problemas fora de campo no sentido de comportamento dele. O problema que ele teve foi um problema ele postou um vídeo que afetou o time, porém ele não causa problema, o problema que é prejudicial a ele e ao time no nível do que o Martavis Bryant fez ou do que o Le'Veon Bell vem fazendo nas últimas temporadas. Ele não é um cara que se envolve com problemas escandalosos. Não foi, o que ele teve foi uma ocasião em que ele realmente cometeu o erro, pediu desculpas reiteradamente na internet, foi crucificado por isso, inclusive. Outras pessoas chegaram para dizer que ele só pensa nele mesmo, que ele é egoísta. Assim, querendo ou não, ele sentiu isso, ele sentiu esse impacto. Claro que ele sentiu, porque ele é um cara que nunca foi chamado assim até essa última temporada, que ele mostrou realmente esse lado bastante diva dele. Essa última temporada foi muito chamativo.
E tiveram vários lados puxando a orelha deles em relação disso. Tanto a imprensa, quanto os colegas de time, quanto os treinadores, quanto até o próprio Art Rooney, que chegou a falar que esses problemas de rede social que ele teve não são absolutamente nada, não é nada. Não é nada se você comparar com um cara que o time depende dele e o cara passa a temporada suspenso por problemas de drogas. Então não é um cara que causa problemas fora do campo, não é um problema extracampo. Então, além de tudo, é um cara extremamente confiável que não vai fazer besteiras absurdas. Então, além de tudo, ele é um cara limpo. Ele é um cara limpo, a palavra é limpo mesmo, que não vai causar problemas de desfalque ao time. Exatamente, eu acho que até uma colocação melhor seria, não é que ele causa problema, ele causou pequenas distrações, que todos nós sabemos quais foram, quem acompanha o podcast sabe, todos nós sabemos quais foram, e foram coisas pequenas realmente, uma coisa que um toque só já basta. Eu imagino que pela entrevista dele, me baseando na entrevista que ele deu, eu não acredito que essas coisas vão continuar acontecendo, especialmente porque o Big Ben deu um belo de um toque nele, falou que tava pensando em se aposentar, ali foi balela, mas isso aí mostrou pro Brown que não é ele que manda não, porque a gente sabe que sem o Big Ben o Brown não vai produzir, o Brown não vai ser o mesmo, então ele tem que entender que o time é maior que ele. Eu acho que isso a partir de agora não vai ser mais problema dele entender não. A colocação mais correta seria que foram pequenas distrações em vez de problemas, porque para quem acompanha a liga há um certo tempo, a gente sabe o que é o wide receiver dar problema. Nossa senhora, como? Pesquisem por favor, Terrell Owens, pra vocês terem uma perfeita referência do caso. Se não quiserem ir tão longe, é só pesquisar sobre o Dez Bryant, que os Cowboys tiveram que fazer um contrato com ele, no qual esse contrato proibia várias coisas, ou seja, ele não podia estar fora de casa depois de determinada hora. Se ele fosse, ele teria que estar acompanhado de seguranças dos Cowboys. Era uma coisa muito absurda. E mesmo assim eles fizeram o contrato. Então, se não quiserem ir tanto para trás, procurem as histórias do Dez Bryant que vocês vão entender o que a gente tá falando. E o Dez Bryant é um dos mais bem pagos da liga, top 5 aí da liga. E convenhamos, o que o cara produz, eu sou um dos críticos do Dez Bryant. Ele não beija a chuteira do AB. Não beija a chuteira do AB. Hoje em dia, realmente não. Na época que ele ganhou o contrato, foi muito compreensível. Mas hoje em dia, ele realmente não tá produzindo a par do que ele ganha, não. Pra mim, o ponto principal que vocês mencionaram foi que o Antonio Brown, no nível em que ele joga, ele vai mexer no mercado, ele vai setar a nova barra de mínimo do mercado, e também que os outros caras, quando foram começando a renovar, e aí foi muito feliz de citar o Odell Beckham Jr., que provavelmente é o próximo na fila para fazer renovação, esses caras também vão mexer nessa barra. Quanto mais essa galera, Julio Jones, Dez Bryant, AJ Green, Demaryius Thomas, forem T.Y. Hilton, quanto mais esses caras forem renovando, mais pra baixo o contrato do Antonio Brown vai ficar. E a gente sabe que, com uma boa probabilidade de chance, ele não vai receber outro contrato desse tamanho. Então essa é a hora mesmo dele tá recebendo dinheiro, dele tá sendo pago como o melhor wide receiver da liga, porque depois ele não vai receber mais nenhum contrato desse tamanho e esse contrato só vai ficar melhor e melhor e melhor se ele mantiver a produção que ele vem apresentando. Na verdade, verdadeira mesmo, como eu já tinha passado da hora dele receber esse contrato. Sim. Ele já era merecido desse contrato há um bom tempo. Era uma barganha, pô. Era uma barganha absurda. Total. E outra coisa, eu vejo muita gente criticando, agora os Steelers vai abrir a carteira, agora os Steelers vai sentir no cap, vai ter que pagar o máximo aí que puder pro Bell e pro Brown. Velho, eu já disse aqui, a diferença não é absurda pro que o Brown recebeu na temporada passada e pro que ele vai receber essa temporada. Não é uma absurda diferença. Pelo contrário, é uma diferença completamente aceitável. E outra coisa, os Steelers teve uma mudança gritante no espaço que tinha aberto aí no seu salary cap da temporada passada para essa temporada. Não é um time que vai entrar na free agency com 8 milhões de espaço no cap. Hoje os Steelers, se eu não me engano, tem mais de 25 milhões de espaço no cap.
A estimativa do Spotrac é que tá em 24.500. Pronto. Mas isso aí já é tirando a tag do Bell? Já conta a tag do Bell em 12 milhões. Puta que Pronto. pariu. Pronto. E é um ponto interessante, porque lembrem que o Bell recebia 2 milhões na temporada passada. Então, se a gente tem, vamos supor que temos o Bell por mais um ano por 2 milhões, e não fosse esse valor de 12 milhões, era muito maior. A gente ia ter o quê? 30 milhões aí de valor no cap sobrando. É muito dinheiro, realmente. O problema principal que a gente tem é investir no nosso nesse momento. A gente precisa investir no Bell, a gente precisa investir no Brown, porque sem esses dois a gente não vai a lugar nenhum. Isso aí já foi provado. Isso aí é praxe pra gente. Então, vamos logo cuidar do que é nosso, vamos logo cuidar dos nossos playmakers, vamos reassinar os caras, a gente tá com espaço no cap e depois a gente vê o que precisa aí, vê a free agency e o resto a gente busca no draft. E aí, o que eu digo é free agency não é contratar cara pesado, dar um contrato pra um cara tipo Ladarius Green, agora um Mike Mitchell, ou então chegar e trazer um Chandler Jones por um valor absurdo, não. É ver um cara que vai compor elenco pra gente contratar, não é nada além disso. Então, baseado nisso, a gente já sabe que o foco dos Steelers na free agency é quase sempre, quase inteiro em renovar com os nossos, renovar com quem já tá em casa, para depois ir atrás de jogador para completar o nosso elenco. Então vamos ver quem tem de free agent dos Steelers para mexer ainda nessa temporada. Já avisando que tinha um cara que tava na free agency, que ia ser um free agent agora, Justin Gilbert, cornerback, já foi dispensado, então esse já não conta mais em nada. A gente começa talvez pelo nome que da última temporada foi o mais polêmico em termos de contrato e em termos da decisão dos Steelers. O Lawrence Timmons tinha um contrato enorme, era o ano de contrato dele, né? E o Steelers decidiu não reestruturar o contrato, decidiu aguentar a pancada de uma vez para ter uma vida mais fácil na sequência. O que vocês num modelo bem simples de renova ou libera, o que vocês fariam com o Lawrence Timmons? Ô, Danilo, só uma correção, o Justin Gilbert não ia ser free agent, ele estava sob contrato nos Steelers, então ele ia continuar aqui. Agora eu acho que o valor dele ia ser um pouco alto, eu acho que ia ser entre 2 a 3 milhões de dólares, e aí os Steelers pensou bem, cortou logo ele para não ocupar um espaço desnecessário no cap. Pelo jeito era um cara que não mostrava evolução, que o Tomlin realmente desistiu a partir de algum momento, deixou de ser parte dos planos dos Steelers, então foi um corte bem feito, foi um corte pelo jeito aí necessário. Era um cara que eu queria ver um pouquinho mais, mas pelo jeito a galera não tá botando muita fé nele. Então, sobre o Timmons, eu acho, eu queria tirar essa certeza, mas eu tenho quase certeza que ele foi o linebacker, o inside linebacker mais bem pago da liga na temporada passada. Eu acho que ele recebeu até mais que o Luke Kuechly, que é o melhor inside linebacker da liga. O cara recebeu 15 milhões na temporada passada, assim, obviamente não mereceu, não é um cara que é digno de 15 milhões de dólares de ter o contrato aí dos maiores da liga, se não o maior, que eu acho que ele foi. É muita grana, eu não teria pago isso pra ele na temporada passada, eu teria reestruturado, dividido aí esse valor entre um contrato aí longo de 3 anos, garantido próximo disso, e aí dispensado ele logo depois, na primeira oportunidade que teve. O caso do Timmons é um caso bem claro de um cara que é feito pela casa, o cara é um Steeler completamente draftado aqui, um dos melhores drafts dos Steelers, acho que aí eu classifico como o último draft que foi top desse front office. Tiveram alguns bons, mas top, assim, absurdamente bom foi esse. É um jogador que contribuiu muito para os Steelers pela sua carreira, mas eu acho que chegou um momento que, se ele não renovar por um valor acessível ao nosso cap, hoje a gente está tendo várias porradas no nosso cap, com gente aumentando o salário na equipe. O Bell aí vai receber uma tag, o Brown com um aumento não absurdo, mas considerável no nosso cap. Então não é um cara que a gente vai chegar e gastar 8 milhões por mais uma temporada, um cara que já tá velho, um cara que já tá lento, que apesar de ter tido uma temporada boa, mas irregular, mas boa, ele terminou bem a temporada, ele fez várias jogadas importantíssimas nessa temporada, ajudou muito no crescimento da defesa. Eu não vejo ele como um cara indispensável hoje. Ele não é mais um cara indispensável, ele não é mais um grande inside linebacker digno do contrato de 15 milhões que os Steelers deu a ele nas temporadas passadas. Ele não recebia isso tudo, né? Mas estava estruturado para ganhar 15 milhões na última temporada. Ele já chegou no declínio muito grande, não merecendo esse contrato. Já é um cara que está bem velho. Então, eu só
só renovaria com o Lawrence Timmons se ele aceitasse um pay cut absurdo aí, fizesse um contrato de 2, 3 anos com 15 milhões aí, recebendo 5 milhões por ano, 4 milhões por ano. Eu não faria nada diferente disso, até porque a fila anda, né, velho? A fila anda e a gente fez o nosso trabalho no draft, como bem o Danilo falou. Os Steelers procuram suprir suas needs no draft. A gente draftou um cara que evoluiu bem nos últimos anos e hoje eu acho que ele consegue repor o Timmons, talvez não à altura, porque o Timmons ainda tem alguns atributos que o fez ser first rounder, que o fez ser titular dos Steelers por tantos anos, mas um cara que vai conseguir repor bem e tá pronto, na minha opinião, tá pronto pra substituir o Timmons, que é o Vince Williams, que recebeu um contrato bom, um contrato de 3 anos, então tá bem claro aí que o plano dos Steelers é usar o Vince Williams pra repor o Timmons no momento que fosse necessário. E o Timmons, já ficou bem claro aí que o Timmons vai atingir a data e não vai ter renovação de contrato, pelo menos foi o que o Colbert deixou parecer na entrevista dele. O Timmons vai sim entrar no mercado. Vai ser o free agency, vão deixar ele testar a free agency e mais na frente, se não der muita coisa certa pra ele, se ele quiser continuar um Steelers, se ele quiser se aposentar o Steelers, ele vai ter que aceitar o pay cut, mas a porta tá sempre aberta pra ele. Foi o que a gente conseguiu tirar aí das palavras do nosso general manager na última entrevista. Se a gente comparar a situação do Timmons com as situações de outros jogadores na liga, a gente pode ter uma ideia do que ele valeria. Por exemplo, o Paul Posluszny dos Jaguars, ele assinou um contrato de 3 anos e 15 milhões. Isso quando ele tinha 30 anos, que foi em 2015. Então, assim, por exemplo, também o Rei Maualuga dos Bengals, ele assinou um contrato de 3 anos e 15 milhões quando ele tinha 28. E o Jarrell Freeman dos Bears assinou um contrato de 3 anos, 12 milhões, quando ele tinha 29. Então, se o Timmons quiser continuar aqui, eu acho que tem que ser nessa média. Uns 3 anos, 13 milhões, entre 12 e 15 milhões. Uma média de 4 ou 5 milhões por ano. Eu acredito que, até pela história dele nos Steelers e pelo desempenho que ele teve, principalmente na reta final da temporada passada, eu acredito que esse seja um contrato plausível para ele aqui. E eu acredito que, com esse contrato, ele ainda vai render no mínimo uns 2 anos num nível legal pra gente. O Vince Williams, como o Caio falou, recebeu uma extensão de contrato aí. É pra ser o cara que vai substituir o Timmons, mas no valor de 5 milhões por ano, 4 milhões por ano, talvez aí com 2 anos só garantidos, com o terceiro a gente podendo cortar sem nenhum dead money. Eu acho que o Timmons merece ficar aqui pelo que ele demonstrou na temporada passada. Para toda essa área de salary cap, de contrato e tal, eu consulto muito o Spottrack.com e eles têm uma areazinha do site em que alguns jogadores eles dão valor de mercado. E o valor de mercado que eles estimam para o Lawrence Timmons hoje seria um contrato de 3 anos no valor de 18.700, o que dá uma média de 6.2 por ano. É um pouquinho acima do que por exemplo, você estava estimando, Caio, mas ele ficaria como o 10º inside linebacker mais bem pago. Então, eles estimam isso em um contrato bom pro Timmons em 18 milhões. Eu acho que tá justíssimo esse valor. Tá justíssimo, tá muito honesto mesmo. Como eu disse aqui, o ideal pra mim seria 3 anos, 15 milhões. Estaria muito bem pago o Timmons pra ser um cara que fizesse o que ele fez nessa temporada, e tá justíssimo esse valor, velho. Assim, 6 milhões, metade de sair garantido, tá muito justo pro Timmons, muito justo. É um cara que eu ainda acho que ele merece esse contrato. Bom, nosso próximo free agent aqui da lista é o wide receiver Marcus Wheaton, que, já adiantando para vocês, o Spotrac também dá um valor de mercado estimado para ele, que seria de 3 anos, 19 milhões, 6.4 milhões por ano. Vocês renovariam com o Wheaton nessas condições, ou parecido, ou com o que ele vem apresentando, vocês renovariam com ele? Eu não renovaria, não. Na minha opinião, o time não devia renovar diante desses valores, mas não porque ele não mereça. Eu acho que o Wheaton, apesar dele ter se machucado na temporada passada, não ter jogado direito, mas na minha opinião ele é um wide receiver que eu acho que seria um bom wide receiver 2 na maioria dos times, e que nessa faixa de preço estaria razoável, não estaria ruim não. Porém, com a quantidade de wide receivers que a gente tem e de wide receivers bons, na minha opinião, eu não vejo necessidade de assinarmos
assinarmos com o Eaton nessas condições. Para assinarmos com ele, eu acredito que teria que ser um contrato menor, talvez até de 1 ano, até porque ele pode até querer um contrato nesses moldes para provar o seu talento, já que na temporada passada ele basicamente se machucou e perdeu boa parte dela. Então, 3 anos, 18 milhões, 19 milhões, pra mim não rolaria não. Tô com o Germano. Pra mim, o Eaton eu gosto dele, eu acho ele um bom wide receiver, não acho ele um péssimo jogador, longe disso, um cara que contribuiu bem em outras temporadas, porém não é um cara indispensável, e também não é um cara que você vai querer assinar um contrato longo, principalmente pelo valor que o mercado tá dando aos wide receivers. A gente viu o cara sendo overpaid na temporada passada demais, os caras foram muito supervalorizados dessa posição, então o Eaton não deve ser supervalorizado também se for pago por alguém nessa free agency, e esse time que vai pagar ele não vai ser os Steelers, eu não tenho dúvida disso, que se ele assinar por algum contrato com os Steelers vai ser um contrato curto, por um valor muito menor que 6 milhões, eu acho que em torno de 3, no máximo 4 milhões aí por uma temporada, 2 temporadas, para ele ter mais alguns anos aqui e aí receber esse valor superestimado no mercado, mas até lá ele vai poder se provar aqui, mas eu acho muito difícil que isso aconteça. Eu acho que hoje o Marcus Eaton tá com 1,9 pé fora dos Steelers. Só falta sair o último dedo mindinho. Eu também não renovaria com o Eaton. Eu concordo com vocês que a classe de wide receiver que a gente tem e que a gente vem sempre pegando wide receiver no draft ali nos rounds mais embaixo, eu também não me interessaria em renovar com ele, principalmente quando a gente olha o mercado de jogadores da idade dele. Teve um Marvin Jones, 5 anos 40 milhões, Mohamed Sanu 5 anos 32,5, um tinha 25, outro tinha 26, que a idade do Eaton é 26, então eu não renovaria com ele também. Deixa seguir, vamos fazer como o Steelers sempre faz, trabalhar para amadurecer os nossos próprios jovens que já estão vindo aí. O terceiro nome que a gente tem seria polêmico se não fosse nesse podcast, é Jarvis Jones. Danilo, pelo amor de Deus, não, pula, sério. Esse eu não precisa comentar, né, gente? Por favor. Diga só uma palavra. Sim ou não? Nunca. Caio, renova ou corta? Um abraço, meu amigo. Vai-se embora. Eu botei muita fé em você não correspondeu. Vai com Deus. É um cara que tem que procurar outro time na liga, que ele consiga se adaptar, que ele consiga desenvolver mais o jogo dele, mas esse lugar não é o Steelers, ele não conseguiu desenvolver aqui. Infelizmente foi um cara que botaram muita fé, teve oportunidades e não agarrou. Esse aí tem que realmente não é nem bom pra ele renovar com os Steelers, ele realmente tem que ir embora. Será bom pros dois lados ele não renovar, exatamente. Exato. Então vai embora Jarvis Jones. O nosso próximo nome é um cara que eu amo particularmente, DeAngelo Williams. Vocês renovariam com ele ou deixa partir? Infelizmente não renovaria. Eu gosto muito do DeAngelo Williams, ele é um cara espetacular, é um cara muito bom de equipe, é um cara que contribuiu muito nesses últimos anos, principalmente quando a gente precisou dele, mas eu não renovaria com o DeAngelo Williams. A idade chegou, ele tem 34 anos, não acho que vale até o contrato que ele recebeu 2 anos atrás. Hoje eu acho que ele tá menos valorizado que isso. Não assinaria nem por 1 ano, mas aí por experiência com ele, porque eu acho que a gente tem opções tanto no roster quanto no draft, ou até na free agency, para tentar repor aí essa posição. Como a posição é backup, né? Backup de running back, não é titular. Isso. Claramente. Muito obrigado daqueles de coração, velho, mas não, valeu. Na verdade a gente devia desejar um feliz aniversário pra ele, né? Boa. Mas eu tô no mesmo tom do Caio. É complicado, eu falei que é difícil porque o D. Will, ele sempre que foi chamado, que precisamos dele, ele desempenhou um bom papel. Ele pode ter 34 anos, 35, nem sei bem a idade dele agora, já é um veteranaço, porém sempre que a gente precisou ele tava lá e desempenhou um papel sensacional no lugar do Bell. Mas diante da idade dele, eu também acho que ele não renova. Eu não sei o que aconteceria honestamente se os Steelers oferecessem, sei lá, 1 ano pra ele, 1 milhão ou veteran minimum. Eu não sei se ele aceitaria, não sei se seria bom ele aceitar pra ele e pra gente, realmente eu não tenho ideia, mas hoje você me perguntando, diante da classe boa de running backs da free agency, diante da classe boa no draft, diante dos nomes que a gente já tem no elenco, eu tenho que concordar. Eu acho que não seria tão interessante assim pra gente renovar com ele, não.
Pronto. É exatamente por causa da classe de draft que tá vindo aí de running back que eu também não renovaria com D. Will. Dá um abraço muito apertado, pede pra ele aposentar e cuidar das filhas, mas não renovaria, não. Pro próximo nome, eu queria só que vocês aquecessem a garganta, aqueles pontos da corda vocal que falam sim, porque o próximo nome é James Harrison. Sim! Eu acho que eu quero dar o meu salário pra ele continuar na NFL, velho. É sério, porque o Harrison, o cara tem 52 anos e consegue ser o nosso pass rusher mais efetivo. Ele simplesmente não pode aposentar. Não é questão de, ele vai renovar, ele não vai renovar. Ele não pode parar de jogar. Porque enquanto ele jogar, enquanto ele vestir a camisa dos Steelers, eu tenho certeza que teremos um pass rush no mínimo bom. Eu renovaria tranquilamente, pode dar o contrato que quiserem pro James Harrison. Eu renovaria, mesmo se ele pedisse a organização inteira dos Steelers. Eu quero o time. Eu dava pra ele renovar, porque James Harrison é a caracterização dos Steelers. Ele significa tudo que os Steelers são. Bicho, se ele chegar nos Rooney e disser, olha, pode me pagar mínimo de veterano, mas eu tenho uma condição pra ficar. A partir de hoje essa franquia vai se chamar Pittsburgh Harrisons. Não tem problemas. Assina o contrato e deixa aí enquanto ele quiser, a gente tá com ele. James Harrison não tem questão nenhuma se a gente deve ou não renovar. Outros 2 jogadores que também existe pouquíssima dúvida se a gente deve renovar são os nossos Restricted Free Agents. São caras que, se algum time, os Steelers vai ter que estipular um valor para eles, e se algum time chegar e botar uma proposta melhor, os Steelers ganham escolhas de draft daquele valor. São o Ross Cockrell e o Chris Hubbard. Nenhum dos dois, vocês deixariam algum dos dois sair? Não. O Hubbard eu deixaria. Eu não deixaria, não. Discordo de Germano aí. Germano aí tá sendo muito, muito sacana com o Rubão. Rubão, bicho. O Rubão é o cara, velho. Interage com o Rubão, velho. Não, de jeito nenhum. Eu acho que o Hubbard, principalmente nessa temporada, por onde foi a primeira temporada que a gente viu o Hubbard precisar entrar no campo necessariamente. Ele precisou entrar no campo, fez o mínimo que precisava ser feito em uma, na outra partida foi excelente. Jogando aí, é um cara que atua como guard, ele tá colocado como guard, é um OL que na maioria das vezes jogou como guard no nosso time, mas jogou de right tackle nas partidas que o Gilbert estava machucado. E foi bem, pô, foi bem. O cara foi bem, é um cara que tá adaptado ao nosso sistema, o cara que aparentemente é mais um dos pupilos aí do Munchak. Então, não é um cara que vai ser atribuído um valor muito alto, não é um cara que tem muito valor em questão salarial, mas é um cara que completa muito bem o elenco, velho. E outra coisa, a gente já vai perder com certeza aí um OL aí, que é o Cody Wallace, ele não deve renovar, então o Hubbard é um cara que vai ter que ficar porque vai ser criada essa need de um backup aí na linha ofensiva e ele com certeza pode ser esse cara. Quanto ao Cockrell, que eu vejo aí que os Steelers tá se especulando aí que os Steelers vai colocar um valor de segunda rodada aí nele, deve receber um cap hit aí dele de ao redor de 2 a 3 milhões de dólares. É um cara que fez por onde, é o nosso CB número 1 hoje, é o melhor cornerback do time, foi o melhor jogador da secundária na temporada passada, na minha opinião, então mais do que merecido aí o Ross Cockrell. Eu acho que só não foi anunciado aí ainda a renovação dele, porque tenho uma impressão que eles estão tentando trabalhar um contrato longo com o Ross Cockrell, não tenho certeza, mas eu tenho essa impressão. Se não for isso, ele deve renovar aí sem problemas por esse valor aí, deve atribuir mais ou menos o valor de segunda rodada ao Cockrell. Caio, você me convenceu. E também porque eu lembrei, eu tava fazendo uma conta errada aqui. Eu imaginei que a disputa seria entre o Hubbard e o Gerald Hawkins, que a gente draftou na última temporada, mas não é isso não. Realmente tem uma vaga aí de OL e por tudo isso que você falou, e por ter essa vaga extra, realmente o Hubbard merece ficar. Aproveita, Germano, e complementa do Cody Wallace. Se tu renovaria ou não? Ele tá com 32 agora. Exato. O Wallace, eu tava pensando justamente no Wallace, que eu lembrei que eu tava fazendo a conta com ele. E eu comparando o Hubbard e o Wallace, eu acredito que o Hubbard seja mais valioso pra gente. Porque o Cody Wallace, ele jogou a temporada retrasada agora inteira, porque o Pounce se machucou. Não foi aquele jogador que... não foi aquele jogador sensacional, mas também não foi aquele jogador péssimo. Foi um jogador regular. Porém, o BJ Finney, o
o BJ Finney entrou muito bem na temporada regular, no lugar do Ver Ramon, quando ele se machucou. E ele também tem experiência de center. Eu lembro que no college ele também jogou de center, nos Steelers ele também treinou de center. Então acredito que o BJ Finney poderia ocupar essa posição de center reserva e também de guarda e reserva no que precisar. Então, teoricamente, ficaríamos com os reservas da OL, com o BJ Finney para center e guarde, com o Hubbard para guarda e center. Guarda e center não, desculpa. Hubbard seria guarda ou tackle. E o Geraldão para tackle. Então, entre esses quatro, Hubbard, Geraldão, BJ Finney e o Wallace, eu acho que quem sai aí, quem acaba perdendo a disputa é o Wallace. Os outros três têm mais potencial e acredito que vão ser os três que vão ficar com as vagas restantes. E acho que o Ryan Harris também vai acabar ficando no roster final. Eu acho que a gente vai acabar aí com 4 jogadores de linha ofensiva como backup. Ah, não sei. Mas assim, eu acho mais fácil o Harris ficar do que o Wallace ficar também. Eu me surpreenderia menos se o Harris ficasse. Tô com vocês também. Eu também não ficava com o Cody Wallace. Só que eu provavelmente cortaria o Harris. Eu não sei se o cap hit dele é 2,2 milhão e dead money, se cortar depois de 1º de junho, é 337. Eu acho que não vou cortar ele. Eu acho que é um veterano que eles podem confiar aí. Eu acho que a gente vai entrar na temporada com 4 OLs como backup. Eu acho que esse é um número que a gente entrou na temporada passada e vai acabar entrando nessa temporada também. Vamos seguir aqui na lista. Senhor Topeirinha Chamarco Thomas é um free agent nessa temporada. O que vocês fariam com ele? Caio, por favor, responda essa aí, porque essa aí é toda sua. Eu não vou nem me intrometer. Vê só, o Chamarco Thomas é um cara que tem seu valor no Special Teams. Mesmo quando ele estraga a jogada, ele tem um valor, porque ele estragou a jogada, claro, obviamente. Mesmo quando ele faz uma jogada espetacular, que ele consegue chegar no retornador, ele consegue tocar no retornador antes da bola chegar no retornador. Ou seja, ele é espetacular e burro ao mesmo tempo. Então, ele é um cara que tem um valor, por ser espetacular e burro ao mesmo tempo. E por esse valor dele, eu acho que os Steelers não vai nem renovar. Não vai nem pensar, eu acho que não vai nem cruzar a cabeça. Na verdade, falando sério, ele é burro pra cacete, mas eu acho que isso aí tudo vai passar pela situação do nosso técnico de Special Teams. Isso, técnico de Special Teams, o coach de Special Teams. A gente não sabe se é o Dennis Smith. Se for o Dennis Smith, tem muita chance dele voltar como um mínimo de veterano, porque ele é um cara que já tá certo, que não vai contribuir em absolutamente nada como safety. Todo mundo sabe isso, todo mundo tá careca de saber disso. Ele não vai mais jogar como safety nos Steelers, porque ele não tem capacidade mental pra tanto. Infelizmente, porque ele é um cara que mostrava potencial físico e atlético pra isso, mas não vai ser. Então ele é um jogador com mero valor de Special Teams. Ele é um cara que era muito elogiado pelo Dennis Smith e pelo coaching staff, mas a garantia dele voltar nesse time é 0. Eu acho que vai passar diretamente sobre a renovação ou não aí do Dennis Smith. Se o Dennis Smith voltar, a chance dele voltar também com o Dennis Smith vai ser muito grande. Se o Dennis Smith não voltar, eu acho que complica aí pro Chamarco Thomas. E só pra adicionar mais um nome aí do free agency que eu acho que do nosso free agency que eu acho que faltou, é o Alejandro Villanueva, que eu acho que vai renovar. Eu tenho certeza que vão renovar com ele, que também eu acho que ele é Restricted Rights Free Agent, é o RFA, e aí os Steelers devem atribuir um valor de 3ª rodada a ele, 2ª rodada também, parece ter alguma coisa com o Cockrell, e dar um valor bem do que ele merece. Porém, assim como o Cockrell, eu tenho a impressão que os Steelers estão querendo também com ele estruturar um contrato mais longo, por isso ainda não foi assinado. Eu acho que ele tá aí valendo algo de 3 a 5 milhões por temporada e realmente porque ele vem jogando e pelo fato dele ainda poder evoluir e poder se tornar um left tackle confiável, pode ser que a gente consiga uma barganha renovando com ele nesse momento. Beleza. Tem um último nome que esse eu de fato separei para ser o último nome aqui dos nossos free agents, porque além da gente falar da situação dele, responde a uma pergunta de um ouvinte. Di Lima mandou, antes do nosso último programa, se o Steelers podia ir atrás de um quarterback na free agency. E ainda pergunta se Brian Hoyer seria um bom nome. Por que vem essa pergunta? Porque os nossos dois dos nossos backups, o Bruce Gradkowski e o Landry Jones, são free agents. E aí a situação do Landry Jones, o que é que vocês fariam? Olha, em Landry Jones, eu renovaria sim. Vai ter muita gente de mas aí eu peço, por favor. Olha aí, o German. Calma, rapaz, calma. O Landry Jones
escura, porra. Por um contrato de 2 anos aí, por 5 milhões. Tentaria renovar. 5 milhões, Caio, porra! 2 anos, 5 milhões, 2,5 por temporada. Eu acho que tá justo. Tá justo pra Ah, graças a Deus, eu ouvi errado. Graças a Deus. Não, pelo amor de Deus, 5 milhões por temporada pra esse cara, pelo amor de Deus, pô. Tá louco. Eu renovaria com o Lady Jones por 2,5 por temporada, 5 milhões, 2 anos. Seria talvez até 6 milhões por 2 anos. Teria negociar um valor mais ou menos por aí entre isso. Porque eu tentaria trazer ele como esse cara aí que vai jogar poucos snaps na temporada, talvez uma partida ou outra. Eu acho que o Landry Jones é um cara muito bem adaptado ao nosso sistema ofensivo. Não é um cara absurdamente ruim, tá longe disso. Ele fez uma boa partida contra os Patriots, mostrou isso, que pode ser esse backup que às vezes pode ser acionado, principalmente pelo que ele jogou até contra os Browns, pô. Ele não jogou mal contra os Browns, ele ganhou, ele foi super clutch no final do jogo. Eu não consigo entender a raiva do torcedor dos Steelers com o Landry Jones. Ele tá longe de ser um péssimo jogador. Se você quiser um exemplo de backup ruim, pô, velho, vai aí, escuta aí o Famblinho e pergunta a eles por que todo ano eles fazem o prêmio Ryan Lindley. Pergunta a eles aí, o Danilo tá aqui. Pergunta a eles por que eles fazem todo ano o prêmio Ryan Lindley. Velho, um backup que entre no jogo e consiga lançar 2, 3 touchdowns, ainda que lance 2 picks, mas consegue lançar 300 jardas, 2 touchdowns, botando o time em condições de vencer o jogo, porque existe uma grande diferença entre jogar isso muito bem e aí você exige isso de um quarterback titular. E existe o quarterback que bota o time em situação de vencer jogo, que esse é o ideal backup QB, que é o que a gente quer. Nos Steelers hoje, a gente não precisa de um backup QB igual o Dak Prescott. E o Ben pode ter ameaçado se aposentar, balela, ninguém caiu nessa. O Ben vai ter aí 2, 3 anos, 4 anos até do Prime, eu ainda acho que ele tem 4 anos do Prime dele, pra gente começar daqui a 1, 2 anos e desenvolver um jogador pra ser backup dele. Mas hoje, eu acho que não. Eu acho que dá pra gente continuar assim com o Landry Jones como sendo backup, que é um cara que bota a gente em condições de vencer o jogo. Por que a gente perdeu pros Patriots? Vocês viram que a defesa jogou naquele jogo de temporada regular? Repetiu a mesma coisa nos playoffs. Vocês viram como a gente ganhou dos Browns? Beleza, os Browns não é parâmetro, é um péssimo time, mas querendo ou não, o time era todo, o nosso time praticamente era todo backup, pô, tirando a defesa. O ataque era todo backup. Não jogou Antonio Brown, não jogou Le'Veon Bell, não jogou Big Ben, e o cara ainda assim lançou pra 300 yards e quantos touchdowns? 3? Pô, velho, dá um desconto aí pro cara. O cara fez por onde merecer esse contrato. Porém, eu acho que ele não vai renovar com os Steelers, não pelo fato dos Steelers não querer dar esse contrato a ele. Eu tenho certeza que os Steelers querem. Porém, eu acho que o valor do mercado dele vai ser maior que esse sim. E eu acho que ele vai sair na free agency para outro time. Eu acho que outro time vai chegar e pagar mais para ele. Aí esse valor exatamente que eu falo, que o Germano achou que eu falei, eu acho que vai ter time querendo pagar isso para ele, para ser backup em algum lugar da liga. Na verdade, eu tenho quase certeza que ele não fica nos Steelers, que ele vai testar a free agency e vão conseguir achar ele. E vão conseguir dar um contrato para ele. Se não acontecer, há situações aí em que ele pode voltar a Pittsburgh. Eu seria muito a favor, porque é um cara adaptado ao sistema e que fez por onde. Porém, acho muito difícil. Quanto aos nomes no free agency, vamos lá. Brian Hoyer, respondendo a pergunta. Vou ser muito sincero, Brian Hoyer já teve nos Steelers, pra quem não sabe, ele jogou nos Steelers, acho que foi em 2012, se eu não me engano, era backup do Big Ben, mas não foi muito longe, naquela mesma temporada foi dispensado, se eu não me engano. Brian Hoyer é um ótimo backup aí, eu diria que o melhor backup da liga, ou um dos melhores, pode classificar como quiser, mas ele não vale o valor de mercado que ele tem hoje. Se a gente lembrar, na temporada passada o Brian Hoyer chegou a ser chegou a ser titular do Chicago Bears e jogou bem. Isso atribuiu um valor a ele que como backup hoje eu não pagaria. Hoje, se eu não me engano, aí o Danilo pode até olhar no site, o valor estimado dele é entre 6 a 8 milhões. E se eu não pagaria isso pro Landry Jones, certamente eu não pagaria pro Brian Hoyer, porque para backup eu acho um valor muito alto, principalmente para um time que está precisando gastar com seus próprios free agents. Então não é o momento para os Steelers entrar no mercado para gastar 8 milhões no backup. Eu sei que o Big Ben tá tendo temporadas sucessivas aí com lesão e que evidentemente vai ter uma partida ou outra que o backup vai ter que jogar um snap ou outro, que a resistência do Big Ben não é mais a mesma, apesar de ser carrancudo, apesar de ainda aguentar muita porrada, ele não é o mesmo em relação à resistência. Porém, eu não acho que o Brian Hoyer seja esse cara, justamente pelo valor do mercado dele hoje tá alto, ele tá super valorizado pelo que ele vem mostrando nas últimas temporadas. Ele
Ele vem entrando bem, ganhando posição de titular, e na temporada passada só não foi titular a temporada inteira porque se machucou e foi para a lista de machucados. Então, seria um ótimo nome, Brian Hoyer? Seria, mas não pelo valor que ele tem no mercado hoje. Eu não traria Brian Hoyer para Pittsburgh por isso. Para a opção, na free agency de quarterback, existem vários nomes interessantes, inclusive eu tenho certeza que o Germano vai concordar com um deles. O quarterback que está saindo hoje do Tampa Bay Buccaneers, que é o Mike Lennon. Você me conhece muito bem, Caio. Você me conhece muito bem. É um cara jovem aí que foi draftado pelos Bucks, era considerado um dos melhores backups da liga, inclusive já ganhou partida contra os Steelers alguns anos atrás. Inclusive, o Ricardo lembra muito bem dessa partida. Muitíssimo se o Ricardo bem. Estivesse aqui, ele estaria falando dessa partida, com certeza. Mike Glennon, com certeza, é um cara aí para entrar no nosso radar, caso a gente queira pagar esse contrato que eu falei de 2-3 milhões por ano a algum backup de quarterback. Mas é outro cara que eu acho que não vai valer mais que isso na free agency, e acho difícil vir. Ô, Caio, mas é um cara que eu pagaria isso. Diz, mano. Não, tu falou tipo que o preço do Glennon seria quanto? Não, eu pagaria entre 2,5 a 3 milhões por temporada. Para um backup. Mesma coisa que para um backup. A mesma coisa que eu pagaria pro Landry Jones. Porque é o valor que você paga para um QB free agency hoje que seja backup decentemente confiável. Isso tudo eu falo porque eu não confio e não tenho motivo algum para confiar no Mettenberger. Eu acho que o Mettenberger é furada total. Eu acho que ele jamais vai ser o backup dos Steelers, não vai nem disputar a vaga nem com o Landry Jones. É um cara que, na minha opinião, não tem futuro algum nos Steelers, a não ser como terceiro backup. O porquê disso é só olhar a carreira de universitário do cara. O cara tinha nada mais nada menos que Odell Beckham Jr. e Jarvis Landry no seu time e o cara não se destacou. Então você tira aí que você tem a faca e o queijo na mão e não consegue fazer um sanduíche. Porque você não tem o pão. E o pão é você, velho. Peraí, tu tá chamando ele de pão? Que Caio? Não, foi uma merda analogia. Deixa eu refazer, por favor. Não, vai refazer não. Você não vai tem refazer pão, não. Não, vai refazer não. Eu vou deixar exatamente assim. É isso, por favor, deixa eu refazer. Mettenberger é um pão. É um pão. Tá certo. Então, peraí. Se Mettenberger é um pão, galera, a gente tá gravando Odell e o Landry, o que é que eles seriam? Me diga, por favor. A faca e o queijo. É porque, na verdade, ele tem um pão. Na verdade, ele é a carne, ele não tem um pão. Ele é o burger, pô. Ele é o burger, ele não tem um pão. Meu Deus do céu. Ele tem a faca e o queijo, mas ele. Ô, Danilo, e a carne, mas não tem um pão. Eu tô com medo de perguntar o que seria o Jeremy Hill nessa história. Olha, então, vamos lá, deixa eu voltar. Deixa eu isso aí, por favor. Não, você. Caio, entenda, vai sair assim, não tem o que fazer. Vai sair assim. Você tá na mão do editor já. Não adianta. Você recomeça, você recomeça. Mas você pode. Eu vou comprar o editor. Eu vou recomeçar. Não, Mettenberger é um pão. Isso a gente já decidiu. O Mettenberger, ele tinha na universidade a faca e o queijo pra fazer tudo que ele precisava, tudo que ele podia fazer ali naquele ataque e não fez. E ainda tinha o Jeremy Hill como running back. Velho, é um cara que eu não confio em absolutamente nada nesse time. Então, eu acho que ou a gente vai investir não alto, mas vai investir assim um valor considerável no draft, ou a gente vai trazer um cara na free agency, ou até renovar por um preço, como eu disse aí, o Landry Jones, que eu acho difícil. Tem outros backups na liga aí que muitos estão especulando nos Steelers, cogitando. O Mike Lennon é um deles. Já me ajuda a lembrar outros nomes, que eu já escutei vários nomes aí, de backup para quarterback nos Steelers. Olha, de backup eu não tenho visto muito rumor não, porque o que o pessoal tá achando por lá mesmo é que a gente vai acabar ficando com o Landry Jones, então eu não tenho escutado muito não. Eu escutei alguns outros 2 nomes que podiam ser considerados aqui como backups. Eu tenho a lista dos quarterbacks que vão pra free agency, se você quiser. Solta aí, Danilo. Solta aí. Então, fazendo muito rápido. Cousins e Fitzpatrick, esquece. Esse tá muito, muito acima do valor. Esquece. E o Cousins recebeu a franchise tag. Exatamente. Case Keenum, Sean Hill, Matt Schaub, Matt McGloin, E.J. Manuel, Blaine Gabbert, Matt Castle, Mark Sanchez, o Brian Hoyer, Geno Smith, Kellen Clemens, Dan Orlovsky, Josh Johnson, Ryan Mallett, Christian Ponder, Mike Glennon, Thaddeus Lewis, o TJ Yates, Kellen Moore, Matt Barkley, Ryan Nassib,
David Fales, Ryan Griffin, Connor Shaw, Alex Tenney e Austin Davis. Meus ouvidos estão sangrando. É uma lista fantástica. Espetacular. Um dos nomes que eu vi sendo especulado pela mídia era o Matt Schaub, o cara lá do Oakland Raiders, que chegou até a jogar na partida de playoffs horrivelmente essa temporada pelos Raiders, acabou com a partida. Não boto fé que ele vai ser contratado, não. Outro nome que eu vi sendo especulado, assim, é especulação mínima mesmo. Parecia até mais a imprensa indicando os Steelers contratar ele. Caio, eu também. Só pra confirmar. Só pra confirmar, o cara que tu tá falando é o Matt McGloin, tá? Isso, o Matt McGloin. Confundi, é o Matt McGloin do Raiders. Caio, o McGloin é um pão também? Não é um pão. Não é um pão, ele tá mais pra aquela mostarda que era mais, sabe qual é? Ué, mostarda combina com a gente, o Heinz Field tá aí. Então pronto, ketchup. Mas ketchup também é Heinz. É Heinz, pô. Maionese. É o destino. Maionese também tem. Deixa pra lá. Se eu não me engano, o Matt McGloin também é free agent. Confirma aí, por favor. Não, os dois são. Tanto o Shaw quanto o então McGloin. Foi o McGloin que eu vi sendo especulado pela imprensa que seria uma boa contratação na free agent para os Steelers. Discordo completamente. Péssima contratação. O outro nome, você falou aí nessa lista, Matt Castle. Outro cara que eu não queria ver nos Steelers de forma alguma. Eu prefiro aí renovar com o Lady Jones ou trazer o Mike Lennon. Seria uma das apostas que vale a pena, que eu acho que vai ser overpaid aí nessa free agency. Ou ir atrás de um cara no draft, que aí é a opção que eu acho, que eu tô especulando mais, que eu tô mais otimista em acontecer, porque eu tô pessimista em relação à possibilidade de renovação com o Lady Jones. Eu já tenho meu nome predileto dessa lista. Chutem quem é? Meu irmão, eu tô com medo que seja Mark Sanchez, bicho. Pão. Olha, o Pão ficou em segundo lugar, mas não foi nem o Pão nem o Sanchez. Eu vou dizer quem foi. T.J. Yates, por uma única razão. Se a gente tiver o T.J. Yates no elenco, a gente nunca mais perde dos Bengals, porque é impressionante. O cara tá 3-0 contra os Bengals, sendo 2-0 em playoffs. Então, assim... É um mito. Mim, olha, só por isso já valia a pena. Só por isso. Que folclore da porra, velho. Bom, a gente falou bastante aqui dos nossos free agents, o que é que a gente faria com eles, mas eu sei que tu tem um nome de um jogador que você gostaria que o Steelers trouxesse, né, Caio? Olha, Danilo, é um cara que eu traria para suprir ou até trazer competitividade para a posição nos Steelers, que é uma posição que a gente tá com poucos jogadores assim para completar elenco até de qualidade. Hoje a gente só tem 5 cornerbacks no nosso roster. Um deles é o Al-Shabazz, que eu não gosto muito. Acho é um cara mero special teams, e tirando aí a bagagem do William Gay, ele já não é mais o mesmo. Então, em suma, aí a gente tem 3 cornerbacks para jogar, sendo um deles completamente questionável quanto a problemas de saúde, que é o Senquez Golson. Sobrou o Ross Cockrell e o Artie Burns. Então, eu acho que é uma posição que a gente podia explorar o mercado hoje da free agency. Talvez a única posição que eu pararia para olhar seria um jogador que pudesse fazer a função ali de cornerback e conseguir fazer a função de nickel, de slot corner, que é uma posição que estaria em teoria com a need no nosso time titular. Então, um nome aqui que eu filtrei na free agency, que eu acho que valeria dar uma olhada, não necessariamente contratar, mas talvez chegar e negociar, ver o quanto ele vale e ver como é que ele vai sair desse mercado, é o Captain Munnerlyn, ex-Minnesota Vikings, 28 anos. Eu acho que é um cara que vale a pena a gente observar. Talvez ele passe aí nesse mercado de free agency, tem um valor muito baixo. Talvez seja um cara para, caso a gente, que eu acho que a gente vai draftar um corner, independente disso, mas trazer competitividade ao elenco. Talvez aí o William Gay nem suporte o training camp. Então eu acho que qualquer tipo de concorrência na posição que venha atribuir positivamente é bom. Eu acho que o Captain Munnerlyn ainda tem esse valor, pode trazer aí algum valor à nossa posição de nickel, de slot corner. É um cara com números decentes na carreira. Não é nenhum jogador espetacular, mas é um jogador que pode trazer um valor à posição e competitividade, principalmente. Eu estou surpreso, de novo, em saber que o Munnerlyn tem
tem 28 anos. Eu jurava que ele já tinha mais de 30. Eu achava que ele era bem mais velho, pelo menos uns 32 por aí. Eu tô muito surpreso. Também. Mas vendo essa idade, analisando os números dele, é um nome muito interessante, é um nome que... É como a gente falou do Brown, 28 anos, não é velho nem novo, não tá na decadência da carreira, mas também não tá no prime. Então é um cara que talvez ali a gente consiga barganhar alguma coisa boa dele. Pode ser um cara aí que a gente traga pro training camp, sei lá, vai que ele passa despercebido na free agency, a gente traga pro training camp e atribua algum valor ao time, aí acabe se tornando titular da posição. A gente já viu os Steelers fazer isso com alguns corners nos últimos anos. O Ross Cockrell foi um deles, o Bryce McCain foi um deles. Então, não é um cara que tem um valor absurdo, mas também eu acho que não vai ser um cara que chega aqui extremamente barato. Pode ser que a gente consiga barganhar alguma coisa aí por um contrato de 3 anos com ele. É um nome interessante, sabe? É um nome interessante. Eu vi outros nomes interessantes como o corner, mas nenhum chamou totalmente a atenção quanto o Captain Murnoy. Então seria o meu nome aí pra estar de olho na free agency. Beleza, então como considerações finais, eu queria pedir pra vocês... O Combine já começa nessa semana, então eu queria pedir pra vocês um nome que vocês recomendam pros nossos ouvintes ficarem de olho nos exercícios do Combine. Começa por você, Caio. Olha, eu vou soltar aqui o meu draft crush, meu jogador que eu mais quero draftar nos Steelers nesse draft, que eu mais observei, mais gostei de assistir o tape. O cara é um monstro, o cara ia bater perfeitamente com o nosso game plan, com o nosso tipo de ataque. O nome dele é Chad Hansen, wide receiver da Universidade de Califórnia. A principal característica dele é o fato de ele ser ótimo com os pés e excelente brigando pela bola no passe vertical. Ele é o que a gente viu no Sammy Coates dando errado nessa temporada, ele é o que dá certo. É um cara de 1,85m, 84 quilos. É um wide receiver que está sendo projetado como final da 4ª rodada, porém eu acho que ele sai antes. E eu acho que os Steelers podiam apostar nele aí, nessa 3ª rodada, com um pique até que vem atribuir muito durante a temporada. Ele é um cara que teve 92 recepções na temporada, 1.249 yards e 11 touchdowns. A equipe dele não foi muito bem na temporada, o California Golden Bears. Eu não tive a oportunidade de assistir muito dele na temporada, vi um jogo apenas, e o jogo que eu vi ele foi muito bem. Não lembro exatamente contra quem foi, mas eu só lembro que logo que eu vi o jogo eu anotei o nome dele e passei a estudar as tapes deles. É um cara que as tapes dele, e é um cara que ganha muito no 1-para-1 e na bola vertical, impressionante. Todas as bolas verticais ele ia lá e buscava a bola, e é uma coisa que a gente viu o Sammy Coates ter a oportunidade nessa temporada e nem brigar pela bola, ele brigava. Então é um cara de muito bom valor, com uma boa estatura, com números bons e com pouco upside. Aliás, com um ótimo upside, mas com pouca supervalorização nesse draft. É um júnior, tá saindo da universidade agora, então acho que ele vai ter bons números em termos de pulo no draft, mas não de velocidade. Ele não é o cara mais rápido, porém bastante ágil. Então é um nome interessante. Chad Hansen, da Universidade de Califórnia. Muito bem, e aí, Germano? Quem você vai ficar de olho nos exercícios do Combine? Olha, eu tenho alguns nomes que eu vou saltar aqui para os ouvintes ficarem de olho. São nomes mais de primeiro dia e segundo dia, não são caras que vão sair depois, disso eu tenho certeza, mas que eu gosto bastante e que eu vou soltar para o pessoal acompanhar. O primeiro é o Charles Harris, que é um pass rusher de Missouri, está cotado para sair no primeiro round. Na minha opinião, ele é o melhor prospect de outside linebacker do 3-4 que tem nessa classe. Eu gostaria muito que ele chegasse na nossa pick 30, mas eu acho que isso não vai acontecer. Tirando ele, eu tenho 2 nomes de tight end que eu gosto bastante. O primeiro é o David Njoku, é esse nome mesmo, um tight end de Miami, ultra atlético, ele é dos mesmos moldes do Ladarius Green, e eu tô babando por esse tight end. Eu acho que ele seria perfeito aqui nos Steelers, é um dos meus jogadores favoritos também do draft. Outro tight end, o Evan Ingram, esse aí talvez seja mais para segundo round, mas é a mesma coisa, um tight end de um molde mais atlético, que traria mais possibilidades para o nosso ataque. E na defesa eu tenho 3 cornerbacks que para mim encaixariam perfeitamente no slot, e também ofereceria
seria um jogo de retorno, uma coisa que a gente não tem, que a gente acaba botando o Antonio Brown para fazer, o que é prejudicial demais à saúde dele. Então, pro segundo round especificamente, prestem atenção no Adoree Jackson, de USC, no Desmond King, que era um crush nosso na temporada passada, mas ele acabou não se declarando pro draft, de Iowa, e também o Cameron Sutton, de Tennessee. Os três são cornerbacks, os três podem jogar de slot, e os três retornam, e retornam bem. Então, esses 5 nomes aí que eu falei, é para prestar bem atenção e torcer para que eles cheguem nas nossas escolhas de primeira e segunda rodada. Velho, Germano, concordo demais com todos os teus nomes, e só fazendo uma adição aí, o Cameron Sutton é o cara que eu tô botando em todos os meus mocks como nosso pick de segunda rodada, porque ele, além de ter muito bem desempenhado o papel como retornador, ele atua como um nickel, ele atua como um defensive back híbrido, jogando até de free safety, e, como você já disse, é retornador. Ele joga em todos os lugares. Eu acho que ele não chega pra gente, mas se chegar, eu torço pra que ele seja pick certo no board dos Steelers, que é um cara espetacular aí, fiquem de olho nele, um prospecto espetacular. Não é o cara mais rápido, mas é muito ágil mesmo. Eu tenho alguns outros nomes também que eu vou colocar. Eu falei sobre o meu draft crush, que era o Chad Hansen, mas são alguns nomes só para vocês observarem que eu gostei muito. Primeiro, Jordan Lewis, corner de Michigan, um cara com pedigree, acho que vai bem aí no draft, é um cara que eu acho que pode chegar na gente no segundo ou no terceiro round, pode ser um bom pick pros Steelers. Outro cara que eu observaria é o Bucky Hodges, o tight end, Virginia Tech. O Bucky Hodges é um cara que eu observaria de tight end. Eu tô falando nomes assim que não tem valores tão altos, porque os nomes de valores altos vocês tendem a observar muito facilmente. Tô falando de jogadores que podem ser sleepers aí nesse draft. O Ardarius Stewart é outro wide receiver de Alabama. Outro cara que eu observaria é o James Conner, o running back da Universidade de Pittsburgh. O quarterback Gerard Evans de Virginia Tech também é outro nome a ser observado. São caras que vão ser sleepers nesse draft, que talvez cheguem no nosso pick. E por último, o último nome que eu tenho para falar aqui, outside linebacker Joe Mathis, um cara que só foi jogar de outside linebacker na sua última temporada, teve um bom início, porém acabou se lesionando. Eu não sei se ele vai participar do Combine, eu acho que ele vai participar, então se é um cara que vai passar bem sobre os exames médicos, se ele passar bem dos exames médicos, vamos ver se ele vai, a que provas ele vai participar e como ele vai se sair, porque é um prospect aí de outside linebacker para ser pego mais tarde no draft, mas tem seu valor, pode ser que seja um cara a se desenvolver, um cara um pouco cru, que depende muito da habilidade atlética, mas pode se desenvolver, pode se tornar um bom valor para os Steelers. Olha, eu vou ser muito sincero, o Joe Mathis é um cara que eu gosto muito, eu tentaria pegar ele no quarto round, e pela lesão dele eu não sei como é que ele vai sair das lesões, porém, o TJ Watt não é um nome absurdo para se pegar no terceiro round, um cara que tem um upside bom, não é um JJ Watt, nunca vai ser um JJ Watt, mas é um cara que tem um upside bom, que pode agir, pode dropar no coverage, então é um nome interessante. Agora, hoje eu discordo contigo sobre o outside linebacker favorito ser o Chad Harris, não é o meu favorito, eu discordo em relação a ser o melhor aí. O meu outside linebacker favorito hoje se chama... Peraí, Caio, peraí. Vocês estão adiantando muita pauta. Segura esse nome, velho. Então, porque outside linebacker beleza. É um nome primordial pra gente. Então esse nome você vai ter que segurar. Então, vamos deixar... Para. Vamos fazer o seguinte, eu vou falar o nome dele agora. Vai lá, João o Germano vai cortar. O nome dele é... Pronto, aí vocês não escutaram o nome dele, vai ficar na atenção. Próximo podcast vocês saberão. É um cara excelente. Valeu, galera. Tá, eu vou encerrar com um nome que eu gostaria de observar muito. Eu tô observando uma lista na Fox Sports, 11 jogadores que são college football freaks, que você deve ficar de olho no draft. Tem nomes na lista como Myles Garrett, Leonard Fournette, que, pelo amor de Deus, não vale a pena, não vou gastar meu tempo observando esses caras, porque esses caras são alvos inviáveis. E nem a gente precisa desses caras. Um nome me chamou a atenção aqui, ele é o Obi Melifonwu, é safety de Connecticut, do Connecticut Huskies. Repete.
Obi Melifonwu, ou Obi Melifonwu. Eu já escutei falar dele, inclusive escutei falar muito bem, falando que é um sleeper, porém não conheço, não parei ainda para estudar, nem veio tape, nem nada, não li absolutamente nada sobre ele, a não ser boas menções como um sleeper. Eu sei quem é. Muito bem, então. O cara é safety e tem 1,93m, 94 quilos, 22 anos. Nossa senhora, o cara é gigante, velho. A expectativa da galera é que ele vá fazer um 40-yard dash de 4.4. Sensacional, vou observar esse cara, Danilo. Não tava na minha lista aqui, vou dar uma olhada nele. Depois passa a grafia dele, que parece ser um pouquinho complicada. Eu vou te mandar essa lista, então. Então, é isso, galera. Combine não é, meu Deus, a coisa mais emocionante do mundo pra você acompanhar. Acho que ver os resultados depois vale mais a pena. Se o Combine é realmente a melhor forma de avaliação para um prospecto ou não, isso aí vai de time para time. Mas é certo que o Steelers está observando bem de perto o Combine. O Mike Tomlin deu coletiva essa semana falando sobre o que ele está esperando do Combine. Então acompanhe pelo menos as notícias, o que está rolando. Vai rolar durante essa semana. Tipo, acabou o carnaval, já começou o Combine. Então podem ficar de olho que a mídia do futebol americano vai ter uma cobertura bem extensa a respeito. Bom, para encerrar, deixar os recados de sempre. Então, acessa o steelcurtainbr.com. A gente teve a edição do Paulo de Tarso recente. Vai fazer uma contribuição muito boa nesse âmbito de draft pra gente. Então, acompanha o site. Não parou o site de jeito nenhum. Acompanha também formulanet.com.br. Lá é o principal local onde você pode ouvir o podcast. Se você estiver ouvindo através do iTunes, por exemplo, aproveita e deixa lá a sua avaliação, porque quanto melhor o rating que a gente tiver no podcast, melhor a avaliação, mais divulgado ele vai ser para outros ouvintes, para as outras pessoas poderem vir conhecer o trabalho. Espero que vocês tenham gostado desse programa. A gente se estendeu bem sobre a Free Agency que tá para começar. A gente provavelmente vai voltar só para avaliar se tiver ocorrido alguma coisa de Free Agency e mergulhar completamente no draft a partir do próximo programa. Um grande abraço para vocês e até o próximo programa. Yeah, you know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is.